Oi, pessoal. Eu fiz 2 vídeos mais cedo porque eu estou muito incomodada com essa democracia. Então, eu fiz 2 vídeos perguntando o que é democracia. E eu convido as pessoas que, assim como eu, não estão mais entendendo qual é o regime que nós vivemos no Brasil, para fazer uma análise do conceito de democracia e o que está acontecendo na prática aqui no Brasil, para ver se nós realmente estamos vivendo um regime democrático. Hoje eu ouvi a deputada Carla Zambelli falando uma frase que é a frase que nós mais temos ouvido, que é: triste dia para a democracia. Todos os dias têm sido tristes para a democracia, não só agora. Todos os dias têm sido tristes para a democracia, desde quando uma das instituições, um dos poderes, se deu mais poder que os outros poderes e resolveu ela mesma governar o Brasil à sua maneira e escolher os seus próprios aliados. Está aí o atual presidente da República, que foi descondenado pela Suprema Corte, foi colocado de novo na presidência do Brasil como representante de toda a população brasileira. Está aí fazendo as piores cenas que um chefe de Estado pode fazer. Porque, na verdade, gente, esse senhor, ele parou num tempo onde ele era um líder, onde ele arrastava massas de sindicalistas atrás dele, todos muito revoltados, raivosos, indignados, mas todos covardes, na verdade, né? Todos covardes, porque para eleger um líder como esse, os outros não eram grandes coisas, né? E tá aí agora esse líder sindical sendo presidente do Brasil, foi condenado em várias instâncias pela justiça, ficou preso, foi retirado de dentro da cadeia para ser presidente do Brasil, selecionou um time digno daquele filme, digno de Hollywood, tipo Esquadrão Suicida. Os piores caráteres, os piores profissionais, ele selecionou para dar apoio logístico a um governo de criminosos. Milhares de pessoas dentro da cadeia, que eu acredito que não são criminosas, porque nós vemos terroristas do MST, pessoas muito raivosas, muito sem instrução, né? Sem educação, sem tato para resolver questões políticas. Eu vejo essas pessoas agindo como terroristas e não vejo a justiça do Brasil, nem polícias, nem nenhuma das polícias, eu não vejo ela atuando com essa agressividade e esse rigor com que nós estamos vendo esse governo lidar com manifestantes. Está muito desproporcional. E tem uma outra coisa que eu acho que é um agravante, porque o PT, esse partido que diz ser de trabalhadores, ele cria muitos beneficiários. Ele diz que essas populações são carentes, são minorias, são coitadinhas, são pobrezinhas, são bobinhas, são burrinhas, são ingênuas. E faz dessas pessoas a sua massa de manobra. É essa a massa que ele tem para manobrar e fazer as coisas acontecerem. Então vai criando um monte de gente coitada, coitado gay, coitado preto, coitada mulher sem emprego, coitado menor infrator, coitado pedófilo, coitado trans, coitado, todo mundo coitado, gente. Aí o homem sai para fora do Brasil como se ele tivesse
alguma moral para lidar com a guerra de outros países, para dar conselho para líderes de outros países, envergonhando a nação, fazendo o povo ficar com estigma de povo sem moral, sem credibilidade. Em tempos de criar uma guerra diplomática entre países, o Brasil já é um país estigmatizado por ser um país corrupto, um país onde a corrupção domina, onde a impunidade impera, onde criminosos que têm dinheiro não ficam presos criminosos pobres, esses mesmos que eles querem fazer acreditar que são coitadinhos. Ninguém é coitadinho no Brasil, gente. Ninguém é coitadinho. Vocês podem ver que até aquelas pessoas que eles colocam como as pessoas mais vulneráveis, se você sentar 5 minutos com ela, você vai ver que ela não é tão vulnerável assim. Ela simplesmente não tem acesso a trabalho, a estudo, a dinheiro, a educação. Só não tem acesso. Mas não é tão vulnerável, porque não são pessoas incapazes. Elas pensam. Elas são capazes de articular ideias. Elas são capazes de fazer, de raciocinar por si só. Então, eu acredito que o povo, nós, me incluindo, eu sou povo. Eu acredito que se nós não voltarmos às ruas e nos manifestarmos para que alguma coisa, alguma entidade, alguém faça alguma coisa pelo povo brasileiro, nós vamos ser vendidos. Nós corremos o risco de ser vendidos num balcão de negócio chinês ou russo. O Brasil se relaciona com países pobres. Os nossos vizinhos são pobres porque são governados por déspotas corruptos como os nossos aqui do Brasil. Como que tem condição de um país pobre, culturalmente pobre, educacionalmente pobre, financeiramente rico, mas roubado por políticos, por criminosos de todas as vertentes sociais? Como que um país pobre vai se desenvolver com um Estado gordo e corrupto em cima dele? Com um Estado que engole todos os impostos dos contribuintes para pagar servidores públicos, policiais que não descobrem quem manda matar presidentes, policiais que não sabem quem que financia assassinos de presidentes, um judiciário que não funciona, só funciona um poder judiciário, que é o poder dado a 11 pessoas. O resto não funciona. Milhares de advogados, milhares de órgãos recebendo para que se promova a justiça no Brasil. E não tem justiça no Brasil. Tem um poder que está fazendo justiça com as próprias mãos, e estamos vendo OAB, CNJ, magistrados aposentados, militares, todos vendo um Congresso acovardado, intimidado por moleques que senadores reelegeram como representantes. Outra coisa que eu gostaria de perguntar: por que que o Senado e a Câmara só elegem maus caráteres e maus representantes para as casas, para presidir as casas? É um critério? Ser um incompetente, ser um pirracento, ser um moleque que senta em cima de processos, que faz dos interesses da sociedade cartas de baralho e vai jogando com seus aliados políticos? Isso é democrático? Isso é certo? As pessoas que preferem ter criminosos as representando, eu acredito que por afinidade, por achar, ele é um analfabeto, eu também, ele é um criminoso, eu também, ele é um defensor de minorias, eu também sou, então eu vou votar nele. Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com o governo de desenvolvimento que ele está promovendo?
para cima e para baixo com a comitiva cafona, cafona porque gente que não é cafona não ostenta. Não ostenta o que não tem, o que não é, o que não conquistou. Aí vai esse monte de mambembe que se acham políticos para a China, tira selfie, dá tchauzinho, aquela comitiva enorme, aí vão, passeiam, vão na Rússia ver aquela Rússia toda enfeitada, aquela China toda enfeitada, tudo vermelho cafona. Voltam para o Brasil continua sem saneamento básico, continua sem segurança, continua sem esclarecer para a população quem que manda matar presidentes. Eu não confio em mais nenhuma polícia no Brasil, nem federal, nem civil, nem militar. Para mim, polícias que são comandadas por crime organizado não defendem população, elas defendem o salário delas que o povo paga e defendem o extra que a marginalidade dá, que os traficantes dão para não serem presos, que os políticos dão para não serem investigados. Então vamos ver se um país que é realmente democrático, vamos pesquisar um país que é realmente democrático, o regime é democrático, e vamos ver se acontecem coisas como as que estão acontecendo aqui no Brasil. Teve um exemplo aí há pouco tempo, que aconteceu igualzinho nos Estados Unidos. Não é possível que o mesmo acontecimento, envolvendo as mesmas situações, as mesmas pessoas, as mesmas ideologias políticas, não é possível que um evento se repita em dois países. É muita coincidência, gente. Isso não é acaso, não é coincidência, Não é acaso, aconteceu lá, aconteceu igualzinho aqui, o que fizeram lá estão fazendo igualzinho aqui. Invadiram uma instituição pública, depredaram tudo, depois de meses sossegados, pacificamente. E outra coisa, eu acho que se a população entrar no STF, no Congresso, na OAB, em qualquer repartição pública e destruir ela todinha, todos os ministérios, é um direito dele, porque é ele que banca. Não é o ministro Alexandre de Moraes que banca o STF, é o povo. É o povo que banca. Os impostos do povo é que pagam os ministros do STF, os parlamentares para nos representarem. Então, eles não têm o direito de tomar todas as decisões. Eu acho que existem recursos que o povo pode usar, que é exigir que seja consultada a população, a sociedade, sobre o que ela deseja para ela, para o futuro dela, dos filhos dela. Não é deixar uma parcela que se sente injustiçada, que se sente fracassada, escolher um representante vingativo e deixar esse homem lá destruindo tudo, criando situações desagradáveis, situações constrangedoras, situações que depois podem ser difíceis para a gente reverter. Então, eu acredito que o parlamento, esse que nós elegemos para nos representar, eles têm que ter alguma carta na manga para jogar com esses senhores do STF, os presidentes das casas legislativas, porque o Brasil está inseguro. E eu temo que essa insegurança gere uma guerra, porque você não tem polícia em quem você pode confiar, porque a polícia está protegendo o presidente do Brasil, que é um criminoso. A polícia não pode divulgar nome de criminoso, não pode divulgar quem manda matar pessoas dentro da política. Para que servem as polícias? As polícias
prendem os criminosos, os ladrões, os assassinos, os estupradores, os pedófilos. A justiça vai lá e solta todos eles para conviverem conosco, para nos intimidarem. E nós temos que nos sentir seguros numa situação dessa? Não dá, gente, sinceramente. Eu acredito que nós não vivemos mais numa democracia há muito tempo, desde que essa Suprema Corte usurpou os poderes para si. Não sabemos ainda quem que deu tanto poder para um único homem dentro de uma instituição pública, que é esse ministro Alexandre de Moraes. Os outros estão calados, só se manifestam como ratos na hora de ir lá e dar um votinho e depois volta de novo para a toca para não serem incomodados. Os mais ousados, os que chamam brasileiros de manés, saem para fora do país às custas do povo brasileiro, chamando de mané, incivilizado, imbecil, imoral, terrorista. As polícias continuam aplaudindo, sem fazer nada. Estou recebendo o meu salário certinho no dia certo? Tudo bem. Continuem xingando, continuem prendendo, continuem fazendo injustiça contra a população. Quando essa população estiver toda encarcerada, quem que vai trabalhar para pagar o salário dos servidores públicos? Esses que elegem criminosos para representá-los. Vocês estão contentes com a representatividade? A representatividade esquerdista? Vocês jovens que escutam Felipe Neto, Anitta, vocês estão, Pablo Vittar, vocês estão felizes com essa representatividade criminosa? Jovens de 15, 16, que não têm nem 20 anos ainda, já considerados maus caráteres porque gostam de ter representantes maus caráteres na presidência. Vocês estão felizes? Vocês estão muito esperançosos com o futuro? Vocês pretendem ingressar em alguma universidade e pretendem ser igual a esses universitários que estão aí, militando em prol de uma esquerda genocida, corrupta, imoral, desrespeitosa, invasora, grosseira, sem educação? É esse o futuro que vocês esperam com esse tipo de políticos? PSOL para mim é um partido de quadrilha. Gente sem instrução, sem moral, sabe? Você olha para as pessoas, você vê que a origem é ruim. É a origem de gente rude, revoltada, gente que é capaz de pegar foice, martelo e ir para uma universidade martelar pessoas na cabeça, se elas não os chamarem de lilis porque tem barba, se elas não se curvarem para o criminoso que eles elegem como representante. A mídia tá aí fazendo fofoca, um monte de mulher, um monte de homem, só colocando lenha na fogueira, só jogando veneninho no ar, semeando a discórdia, levando e trazendo, leve e traz, acobertando crimes, acobertando mentiras. E tem coragem de dizer que são pessoas instruídas, que sabem o que é democracia? Perguntem para algum desses jornalistas aí, esses que fazem L. Perguntem se isso é realmente uma democracia, mas perguntem em público. Não perguntem escondido, perguntem para constrangê-los. Eles não sabem o que é democracia. Eles só sabem repetir. Eles só sabem repetir o que os pagam para mentir mandam. Isso prejudica toda uma nação, não prejudica só os desafetos dos fracassados. O PT é um partido de fracassado,
de gente invejosa, gente que não suporta ver os outros tendo as coisas. Porque eles querem, mas não têm capacidade de ir atrás. Eles preferem tomar, invadir, roubar, usurpar. A esquerda é uma ideologia nefasta. Eu tenho certeza que ninguém que faz universidade federal no Brasil concorda, porque eles são lobotomizados. É muita droga e muita masturbação ideológica mental, sabe? Naquela gente fraca, com caráter fraco, que está ali curtindo, querendo socializar. Quando está chegando o último ano da universidade, eles se esforçam um pouquinho para pegar o diploma, mas não são nada, não são profissionais em nada. Fazem concurso, alguns pagam para entrar no serviço público para nunca mais ter que trabalhar na vida. Isso não é o raio-x de um país desenvolvido e nem que vai se desenvolver. Esse parlamento frouxo, onde um presidente faz a sociedade de palhaça, homens pirracentos, homens desse tamanho, ó, com a moral e o caráter desse tamanho, sapateando na cara da sociedade, pessoas incompetentes dando uma de ministra da cultura, ministra da educação, ministra do esporte. Olhem para essas figuras que eles escolheram como equipe de desenvolvimento e vejam se essas pessoas têm capacidade de desenvolver, pelo menos, a imagem delas numa imagem melhor. Se vocês me disserem, me apontarem uma pessoa da esquerda que tenha capacidade de transformar pelo menos a sua imagem numa imagem de pessoa melhor para o mundo, a gente vira amigo. A gente vira amigo na hora. Só me apresenta um esquerdista com capacidade moral, intelectual, profissional e política para agregar algum valor na política do Brasil. Apresenta um só. Não vem com esses moleques de Grêmio Estudantil, do PSOL, essa molecada do PT. Gente, os políticos do PT têm cara de moleque. Sâmia, Thalira, Adélio. Olha a cara dessa gente. MC Carol, MC Manuela Dávila, MC Racionais. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil virou um puteiro, o Brasil virou uma pocilga. Nós não temos mais política, nós não temos mais polícia, nós não temos mais forças armadas, nós não temos mais justiça. O Brasil deve fechar as portas para balanço. E eu acho que, para que não haja uma guerra interna dentro do Brasil, deem um jeito de tirar esse malandro aí da presidência. Porque se não tirarem, vai ter guerra no Brasil. Lamento informá-los. Porque ninguém vai aguentar por muito tempo uma corja de vagabundos como esses deputados esquerdistas, vagabundos e vagabundas. Gente à toa. Olha, estão todos empregados de novo. Eles não fazem política, eles fazem rodízio de ocupação em instituições públicas. Quando uma tropa é dispensada, é jogada no lixo, a tropa que entrou vai buscar outra todinha de novo. E isso o Brasil só vai, enrolando, não se desenvolve, o dinheiro eles vão pagando ministérios novos, camas novas, móveis novos, roupas novas para socióloga, agregadora de valor a um analfabeto. O povo é tão palhaço, o povo no Brasil está sendo feito tanto de palhaço que eles fizeram toda uma armação. O homem era um ex-presidiário, não que isso seja a pior desgraça do mundo para uma pessoa, não é. Mas estava dentro da cadeia, rançoso, sabe? Preso, enjaulado, louco para sair e devorar todo mundo. Essa imagem não servia para presidente. Então vamos casar esse homem. Vamos pegar o quê?
uma socióloga, vamos ver uma aí que está disponível, devendo, precisando de dinheiro, precisando de um companheiro. Fizeram um casamento para ele se tornar um cristão, um homem casado, um homem de família. Porque presidentes tem que ter, né? Tivemos a presidenta aí que não tinha companheiro, agora um presidente sem companheiro não seria bom, né? Então casaram um homem, fizeram dele um homem de família, tiraram de dentro da cadeia, deram um banho, tiraram o chorume esquerdista, passaram um perfuminho para tirar o cheiro de rato, colocaram na presidência do Brasil, para representar todos os brasileiros, inclusive eu. Inclusive eu, que não gostaria de ser representada por vagabundos esquerdistas. Isso aumenta os nossos transtornos, aumenta a nossa insegurança, aumenta o nosso medo, o nosso medo de sair de casa. Esse reino de mentira faz a gente ficar preso dentro de casa com medo das pessoas, com medo de ser roubado, com medo de ser estuprado dentro de um banheiro, com medo... Tá difícil, tá difícil. Eu gostaria de conclamar a população brasileira a voltarmos a nos manifestar, porque não existe cadeia no Brasil para prender todos os brasileiros de todos os estados. Então, todos os estados devem se mobilizar. Se mobilizar contra a falta de justiça, a falta de segurança que nós estamos tendo no Brasil. Não temos polícia para nos proteger, porque tem criminoso na presidência. Não temos justiça para nos defender, porque os advogados são todos a favor do crime organizado. Então tá difícil. Tá difícil. Vejam a minha preocupação. Essa preocupação que eu estou, porque vocês sabem que pessoas transtornadas, elas têm uma percepção mais apurada que os outros, né? Então, dentro dessa minha percepção, eu vejo que não tem a menor chance desse governo não acabar numa guerra civil interna e talvez externa. E nessa guerra que eles estão provocando essa guerra, porque o povo não vai aceitar ser taxado de terrorista, sabendo que os terroristas receberam para fazer terrorismo e agora ninguém pode investigar. O povo não pode aceitar isso. Quanto mais coisas eles foram empurrando na nossa garganta, mais indigestão nós teremos. Nós temos que exigir que esses policiais, esses homens fortes que adoram academia, né? Eles adoram aparecer na televisão com aqueles braços fortes, com aquelas roupas pretas, mas não tem utilidade se não prende bandido, se não tem autonomia para prender bandido, para investigar, para usar o conhecimento que tem, não serve para nada. Não serve Polícia Federal, Polícia Civil, Forças Armadas, o povo só está pagando para manter tudo isso. E está todo encarcerado, tá sendo calado, está sendo humilhado, está sendo abusado por políticos. Políticos incompetentes, políticos malandros. Nós precisamos voltar a nos manifestar. O ministro Alexandre de Moraes não tem a chave de todos os presídios. Ele não tem como encarcerar toda a população trabalhadora do Brasil, porque senão vai sobrar só o MST, o PT, o PCdoB. Vão comer todos os recursos do Brasil em poucos dias, que eles são muito gulosos, passam fome. E aí? Quem vai alimentar os trabalhadores encarcerados? Porque os presidiários, eu sei que os que contribuem com alguma coisa recebem algum auxílio, né? E esses daí, esses trabalhadores encarcerados, quem vai bancar? Quem vai bancar a liberdade deles e a segurança deles? Fica o questionamento aí, com quem que nós podemos contar? Se não tem polícia, não tem forças armadas e não tem justiça. Quem vai cuidar da sociedade brasileira?
da população brasileira. Um criminoso na presidência fazendo pataquada para tudo quanto é lugar, uma mídia só sufocando, só semeando a discórdia, a fofoca. Na hora que tiver tudo destruído, vocês vão ver, esses covardes da mídia vão todos para fora do Brasil, todos para fora do Brasil, e vão deixar o povo aqui, ó, no meio do chorume, junto com essa esquerda fracassada. Pensem nisso.